Amém. Vai orar, Cris? Glória a Deus. Só um momento. Perdão. Senhor Jesus, eu consagro a Ti agora essa transmissão. Tu és bem-vindo aqui, Pai. Consagro, Senhor, a Tua filha Sara, que o Senhor preparou essa noite para trazer a ministração de Atos 27, que o Senhor já falou com ela. Nós queremos ser ministrados pelo Teu amor através da boca da Tua filha. Usa ela, Senhor, com autoridade e temor. Nós estamos aqui, que essa palavra encontre solo fértil, Pai, para germinar em tempo oportuno, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te ouvir, Pai. Obrigado, papai. Amém. Amém, glória a Deus. Queridos, hoje a gente vai ver, Carlos saiu, né? Atos 27. E o Senhor, eu fui ler agora à tarde, né? E a gente vê o quanto Paulo sofreu, né? Paulo passou por tantas coisas e hoje mais um capítulo desses. E quando a gente se vê passando por dias de desafios, dias onde a gente diz assim, meu Deus, não entendi nada desse dia, né? E aí o Senhor vem e ministra no nosso coração, né? E aí mostra tudo o que Paulo viveu, tudo que aconteceu, e que mesmo diante de tudo isso, ele permaneceu firme, né? Por quê? Porque ele sabia quem ele era, ele tinha entendimento, ele estava posicionado. E a gente precisa entender e todos os dias declarar. Até ontem eu falava com a Tati sobre isso, né? Que às vezes a gente precisa repetir algumas coisas e diariamente, né? Repetir frases, repetir palavras, trazer realmente à memória a palavra de Deus a respeito das nossas vidas, falando quem nós somos, né? Nós somos filhos amados, nós somos mais que vencedores, que ainda que exista um dia mau, né? O Senhor, ele está conosco, mesmo no dia mau, mesmo no dia bom, né? E a gente tem que se alegrar nesses dias. Então, que hoje o Senhor, ele fale conosco, né? Que o Senhor ministre ao nosso coração essa palavra através da vida de Paulo, através do capítulo 27 de Atos, né? Ele diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião
que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram... Opa! Ai, Jesus, voltou. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, né? Passaram sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote, e aí eles foram açoitados severamente pela tormenta no dia seguinte, já aliviavam o navio. Estavam jogando as coisas fora. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: Hoje é o 14º dia em que esperando estáis, sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio.
levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alcançando a vela de proa ao vento, dirigiram-se à praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Então, glória a Deus. A gente vê aqui que uma história, né, contando a história de que Paulo estava sendo levado preso, né, e já não bastava que ele estava sendo levado preso, né? Ele conta aqui a história com detalhes, e esses detalhes mostram que durante esse percurso, durante esse processo, eles foram atingidos por uma grande tempestade, né? E não só Paulo estava ali sofrendo no meio deles, mas todos sofreram juntos, né? E Paulo, ainda assim, ele não desanimou, né? A gente vê que no início ele disse assim: olha, senhores, essa viagem ela vai ser muito trabalhosa, essa viagem vai ser muito difícil, né? Vai ter danos. Ele já estava dizendo o que ia acontecer, né? E que o centurião tivesse ouvido e eles não tivessem ido, né? Mas o centurião não ouviu, porque ele preferiu dar ouvidos ao comandante do barco, né? Ah, porque o comandante ele tinha experiência, ele sabia, ele já navegava há muito tempo, né? E às vezes o que acontece? Às vezes a gente quer dar ouvido ao homem, ao outro, ao especialista, e esquece de dar ouvido à voz de Deus. Aquilo que Deus já nos falou, aquilo que o Senhor já falou que nós devemos fazer, né? Então, nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos ao Senhor, a fazer aquilo que Ele nos chamou, a fazer aquilo que Ele nos mandou fazer, né? Paulo avisa, né? Não é seguro continuar essa viagem, mas eles decidiram ouvir outras vozes. Então, quantas vezes Deus já nos alertou, Deus já nos falou e a gente ignorou, né? Quantas vezes o Senhor ele já te deu uma palavra e você quis fazer do seu jeito, você quis fazer na força do seu braço, né? Então, nem tudo que parece certo é direção de Deus. Às vezes, a gente olha para a vida de alguém e, mas porque para fulano tá dando tudo certo, né? Fulano tá fazendo, tá prosperando. Só que nem tudo que parece certo é de Deus. Nem tudo que parece certo é direção de Deus. E às vezes tá dando certo para o irmão, o outro tá fazendo, mas não é para você fazer, né? Aí eu lembro de Timóteo, né? Que a Bíblia diz assim: Timóteo, você não é todo mundo, né? Então, às vezes, algumas pessoas vão fazer algumas coisas, mas que nós não devemos fazer. Os nossos ouvidos, eles têm que estar atentos àquilo que o Senhor está nos falando, né? Ignorar a Deus não impede a tempestade, só te coloca dentro dela. Então, às vezes a gente está achando que vai ignorar a voz de Deus, que vai deixar de fazer aquilo que Deus falou e que não vai acontecer nada, né? Vai dar tudo certo, porque o fulano fez e não aconteceu nada, né? E não é porque a gente vai ignorar que a gente não vai sofrer a consequência, né? Então, que nós venhamos estar firmes no Senhor, que os nossos ouvidos venham estar sensíveis à voz dele, né? Que nós, como filhos e filhas, nós possamos ouvir a voz de Deus e estar dispostos a obedecer, porque só ouvir não adianta, né? Nós temos que ser filhos que ouvem e filhos que obedecem. Outra coisa, a Bíblia diz que eles ficaram dias e dias, né? Sem ver o sol, sem ver as estrelas.
Então, eles perderam totalmente a direção, né? Não tinha mais direção de para realmente onde eles estavam indo. E às vezes a gente passa por dias que a gente não sabe não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, né? Fica se sentindo perdido e realmente isso acontece, né? Tem dias que são assim, mas a tempestade, ela não vem só para te assustar, mas ela vem para te esvaziar, né? Às vezes a gente está tão cheio de nós mesmos, tão cheios do nosso eu, tão cheio do nosso conhecimento, da nossa busca, né? Aqui pelas coisas desse mundo, e Deus está dizendo, se esvazia, né? Porque quando a gente está vazio de nós mesmos, o Senhor, ele pode nos encher, né? E não tem nada melhor do que estar cheio dele e vazio de nós. Então, que nós venhamos nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Jesus, porque nele a gente tem a direção, nele a gente recebe a palavra rema, a palavra de direcionamento, nele nós temos o discernimento. Então, que verdadeiramente nós venhamos nos esvaziar de nós, né? Venhamos estar vazios de nós e venhamos nos encher do Senhor. E Deus, ele fala no meio do caos, né? A gente pode estar passando por dias difíceis, por dias de luta, por dias de preocupação, mas nesses dias o Senhor, ele permanece conosco. O Senhor, ele está conosco no meio do caos. Deus não fala só quando está tudo bem, mas ele fala principalmente na tempestade. Deus disse para Paulo, né? Ninguém vai morrer, mas o navio, ele vai se perder. Então, Paulo, ele estava ali, mas o ouvido dele estava atento ao que o Senhor estava dizendo, né? Deus não prometeu que ia salvar o conforto, mas ele prometeu que ia salvar a vida. E às vezes algumas coisas elas vão precisar ser sacrificadas, né? Algumas vezes nós vamos ter que sacrificar alguns desejos realmente nossos, nós vamos ter que sacrificar as nossas vontades, vamos ter que sacrificar os nossos desejos em prol de colocar o desejo e a vontade de Deus para as nossas vidas em primeiro lugar. Por quê? Porque a vontade de Deus para nós ela é boa, agradável e perfeita. Aquilo que nós achamos que é bom para nós, Deus tem algo muito maior e muito melhor. Então, que a gente possa priorizar o Senhor, né? Acreditar e confiar na palavra dele. Quando ele disse para Paulo, através do anjo, né? Ninguém vai morrer. Então, ele confiou naquela palavra. Ele ouviu e ele se posicionou, né? Ele obedeceu. E Paulo falou, ele começou a dar a direção, né? Ele não ficou parado, ele não ouviu a voz de Deus ali naquele momento e ficou quieto e guardou aquela palavra para ele, né? Mas ele começou a dar direção. Ele disse: olhem, fiquem no navio, não pulem, não tentem se salvar com a força do braço, né? Mas fiquem no navio. A ordem é: fica no navio, se alimentem e se preparem, né? Então, a fé, a gente vê que a fé não é ficar parado esperando, mas é obedecer mesmo sem entender. Então, vai ter dias que a gente não vai entender nada, vai ter dias que a gente não vai ter forças, mas a gente precisa entender que nós precisamos ativar nossa fé no Senhor e continuar fazendo, mesmo que a gente não esteja entendendo. Então, a fé não é ficar parado esperando, mas é obedecer, mesmo sem entender. Então, se Deus te deu uma direção, se Deus te deu uma palavra, mas aparentemente as coisas estão dando errado, continua firme. Mantenha a direção, mantenha o foco, permaneça no alvo que o Senhor já disse para você ficar, né? Então, quem sobrevive à tempestade não é o mais forte, mas é o mais obediente. Então, aqueles homens, a Bíblia fala lá no final, né? Foram 276 pessoas. E eles obedeceram, né? Eles obedeceram ao comando, obedeceram aquilo que Deus tinha falado para Paulo, e Paulo repassou para eles, né? Então, a gente viu que o navio bateu, quebrou, o navio se destruiu. Mas a Bíblia diz que todos
todos chegaram vivos. Eles fizeram aquela travessia, fizeram aquela viagem, passaram por todas as tempestades, ventos fortes, noites e dias sem comer, noites e dias sem a luz do sol, vivendo tamanhas trevas, né? Sem direção, mas todos foram salvos, todos chegaram vivos, né? Uns chegaram nadando, uns chegaram segurando os restos do navio, mas todos chegaram. E uma coisa muito forte é que você pode até chegar quebrada, você pode até chegar chorando, mas você vai chegar vivo, porque a palavra do Senhor nos garante. A palavra do Senhor, ela é fiel. Quando o Senhor fala, ele cumpre, né? Então, que nós venhamos crer nessa palavra que o Senhor tem trazido para as nossas vidas. Então, o que Deus diz para nós é que não é o fim, é um processo, né? E nós temos que aguentar firmes, nos cingir com a verdade, nos encher da palavra, buscar a palavra em tempo e fora de tempo, sabe? Priorizar o Senhor, priorizar a busca pelo Senhor e não e enfrentar o processo, né? Se encher do Senhor e viver os nossos dias com alegria, mesmo que sejam dias difíceis, a gente precisa se lembrar o porquê que a gente está aqui, o porquê que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo, né? Tem coisas que estão quebrando porque não vão entrar na próxima fase da sua vida. Então, Deus permite, muitas vezes, que a gente passe por situações, por tempestades, por lutas. Por quê? Porque aquilo ali não vai mais fazer parte das nossas vidas na próxima estação, né? Então, nós precisamos crer no Senhor. Crer que Ele está conosco. Crer que ele estabeleceu um novo tempo, ele estabeleceu uma nova estação, ele deu a palavra e a palavra dele vai se cumprir, independente das circunstâncias, independente das tempestades que vão surgir, né? Então, que a tempestade pode até vir, mas que a gente não se esqueça que a gente tem uma promessa, né? A gente tem uma palavra, e quando o Senhor fala, a palavra dele se cumpre. Então, que nós possamos estar posicionados, né? Que nós possamos entender que o Senhor deu uma palavra para nós e nós precisamos ouvir e obedecer, né? Deus permite a tempestade, mas ele controla o destino. E o que precisar afundar, vai afundar, né? O que precisa ir, vai ter que ir. Mas uma coisa vai permanecer. E o que tem que permanecer é a presença do Senhor. É o Senhor que tem que permanecer em nós. Porque ele está em nós, ele quer nos usar. Ele quer, através das nossas vidas, levar a palavra que ele derramou sobre nós, né? Então, não importa a tempestade, que a gente se posicione, que a gente busque ao Senhor, que a gente creia na palavra dele, que os nossos ouvidos estejam atentos, né, para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós, mesmo diante da tempestade. Paulo, lá no versículo 23, disse, né, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Então, diante da tempestade, você não está sozinho. No meio do caos, no meio da maior luta que você estiver passando, não esqueça, você não está sozinho, porque o Senhor está contigo. O Senhor dá ordem aos anjos dele para te guardar, para te proteger e para prover tudo aquilo que você precisa. Então, que essa palavra ela venha ministrar na sua vida, que o Espírito Santo venha tocar a sua vida em nome de Jesus. E se você quiser compartilhar alguma coisa nesse momento, tocar em algum ponto daquilo que nós falamos, daquilo que o Senhor falou com você. Amém? Então vamos orar, finalizar e entregar esse momento ao Senhor. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra,
Te agradecemos, Senhor, por cada detalhe que o Senhor trouxe nesse capítulo, Pai. Que a tua palavra ela venha florescer em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos tocar de uma forma profunda e que nós venhamos compreender, Senhor, que realmente nós não estamos sozinhos, que mesmo no caos, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando tudo parece que está dando errado, o Senhor está conosco, trazendo toda a provisão. O Senhor está conosco, dizendo que o barco pode afundar, que o barco pode quebrar, mas o Senhor está conosco e nós vamos chegar do outro lado vivos, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em cada vida que está aqui, em cada vida que vai assistir. Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra ela seja como uma flecha, Senhor, em cada coração, trazendo renovo, trazendo restauração, transformação, quebrando cadeias, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.